queridos estudantes do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta. Material necessário para a aula de hoje: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e um dicionário. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Agora que você já organizou o seu material, registre em seu caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. Um instante e eu já volto. Na aula anterior, nós estudamos algumas estratégias de leitura, fizemos a comparação do texto de divulgação científica com a fábula, né? Vocês sabem que a fábula não tem compromisso com a verdade, diferente do texto de divulgação científica, que tem o compromisso com a verdade. Visualizamos também o suporte do texto de divulgação científica, que é a revista Ciência Hoje para Criança. Fizemos a leitura e realizamos várias atividades de múltipla escolha. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas estratégias de leitura, questões de língua portuguesa no modelo múltipla escolha, modelos de cartões, resposta, leitura e análise de gráficos, modelos de cartões, resposta. Visualizem na tela de vocês. Esse nós estudamos nas aulas anteriores. Esse é um novo. Nós temos um terceiro modelo, o quarto modelo e um quinto modelo. Para a aula de hoje, nós iremos usar o terceiro modelo. Observe, de olho nas informações, nós temos ali o exemplo correto de como usar. Você precisa preencher o retângulo todo, pintá-lo completamente. Nós temos 3 exemplos errados ali. Um preenchido com uma bolinha, o outro a metade ali, um espaço em branco, e o outro com marcação de um X. É errado. Como que eu devo usar? Número 1, utilize sempre caneta azul ou preta. 2, leia atentamente a resposta antes de transcrever. 3, há somente uma resposta correta para cada questão. 4, observe as instruções. 5, preencha o campo da resposta correta por completo. 6, evite rasuras ou erros.
gabaritos ou cartão de resposta. Então agora você vai registrar no seu caderno esse modelo. Nós temos ali 4 colunas, tá? Com retângulos. Você vai colocar a letra A em cima da coluna número 1, a letra B em cima da coluna número 2, a letra C em cima da coluna número 3 e letra D em cima da coluna número 4. E na lateral você vai colocar os números do 1 até o 10. Um instante para você registrar no seu caderno exatamente como ele está aqui na tela. E eu já volto. Vamos relembrar algumas estratégias de leitura. Observar os detalhes. Ler com atenção. É muito importante que quando formos fazer a leitura de um texto, é necessário ler com atenção. Localizar as ideias no texto. Ler em voz alta. Quando você faz a leitura em voz alta, você vai fixar as informações para você compreender melhor o texto. Manter o hábito da leitura. Diariamente é importante que você estabeleça um horário para fazer a leitura de um gibi, de uma notícia ou livro de contos. Você escolhe o gênero textual. Reler partes do texto. E quando você não entender, você retoma a leitura daquele texto. Variar a leitura, escolher vários tipos de gêneros textuais. Ler além do texto é quando você faz inferência, inferir informações implícitas com outros textos ou explícitas. Analisar o vocabulário. É muito importante que você pesquise as palavras, os vocábulos que você não conhece. Pesquise no seu dicionário que você tem em casa ou no dicionário online o significado. Os textos são lidos todos da mesma forma? Não. Para cada objetivo, um gênero textual diferente. Leitura para quê? Vamos ver aqui a função, as várias funções da leitura. Então, leitura para quê? Para apreciar, para encantar, para criar, para descobrir, para pesquisar, para aprender, para divertir, para ensinar, para convencer, para entender e para explicar. Então agora vocês estão visualizando mais uma vez o suporte, a revista Ciência Hoje das Crianças. Nós faremos a leitura do texto de divulgação científica. Porque existem planos para proteger os animais brasileiros? Então, esse texto de divulgação científica foi publicado na revista Ciência Hoje. Nós temos aqui o título: Por que existem planos para proteger os animais brasileiros? Leiam comigo esse texto. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Há aqui centenas de milhares de espécies de seres vivos, muitas endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar. A riqueza de espécies é tão grande que os cientistas continuam encontrando criaturas novas todo dia. Isso mesmo, todo dia os pesquisadores divulgam a descoberta de alguma nova espécie brasileira.
Mas nossa biodiversidade corre perigo, pois milhares de espécies estão em risco de extinção. O motivo é principalmente a destruição dos ambientes naturais nos biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampas. Por isso, de tempos em tempos, cientistas do Brasil inteiro se reúnem para avaliar quais são as espécies em perigo de extinção por aqui. As espécies ameaçadas geralmente têm uma população pequena, vivem em poucos lugares ou já tiveram a maior parte de seu habitat original destruído. Então, nesse trecho do artigo científico, agora eu vou usar com vocês uma das estratégias de leitura, que nós vamos reler alguns trechos do texto. Então, observe comigo o que vai estar destacado na cor diferente aqui. Nós temos aqui as informações do texto. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Há aqui centenas de milhares de espécies de seres vivos, muitas endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar. A riqueza de espécies é tão grande que os cientistas continuam encontrando criaturas novas todo dia. Isso mesmo. Todo dia os pesquisadores divulgam a descoberta de alguma nova espécie. Então, o trecho que está destacado, nós temos aqui a informação, um dado oficial. A partir de agora, eu vou destacar de uma outra cor aqui no texto, a partir do mas nossa biodiversidade corre perigo. Então, o mas indica que vai vir uma ideia contrária do que nós lemos anteriormente. Mas nossa biodiversidade corre perigo, pois milhares de espécies estão em risco de extinção. Aqui do outro lado, nós temos: por isso, de tempos em tempos, cientistas do Brasil inteiro se reúnem para avaliar quais são as espécies em perigo de extinção por aqui. Esse trecho aqui é uma explicação, tá? Pelo fato de algumas espécies correrem perigo, então é necessário que de tempos em tempos, cientistas do Brasil inteiro, eles precisam se reunir para elaborar um plano de ação de conservação. Vamos continuar a leitura. Para evitar que as espécies ameaçadas sejam extintas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão vinculado ao Ministério do Ambiente, criou o Plano de Ação Nacional para a Conservação. O nome já diz muita coisa, é um planejamento de ações que o país deve desenvolver para garantir a conservação das espécies. Em alguns casos, é elaborado um Plano de Ação Nacional, PAN, para uma única espécie, como a onça-pintada, o tatu-bola. Essas espécies estão em situação tão crítica que mereceram um plano só para elas. Mas há ocasiões em que a meta é maior, como a de conservação dos papagaios da Mata Atlântica ou dos anfíbios e répteis da Serra do Espinhaço. Nesse trecho aqui, está destacado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criou o Plano de Ação Nacional para a Conservação. Então, aqui nós temos a explicação do que é o Instituto, certo? Na sequência, elaborado um Plano de Ação Nacional, PAN, para uma única espécie, como da onça-pintada e o tatu-bola. Então, além do Plano Nacional de Conservação, nós temos aqui a explicação de um outro plano específico para aquelas espécies que correm risco de extinção. Nós temos o exemplo aqui da onça-pintada e o tatu-bola, que tem um plano de ação nacional exclusivamente para elas. Agora aqui está destacado, num outro trecho do texto, de outra cor, precisamos ter consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas. Divulgue essa ideia e confira alguns planos de ação
brasileiros na CHC Online. Esse trecho que está de outra cor é a opinião do autor. Então, no início do texto, nós vimos lá que tem as informações, os dados científicos, temos a informação do instituto que elabora o plano de conservação e no último parágrafo nós temos a opinião do autor. Ele inicia ali com o verbo precisamos, tá? Que está em primeira pessoa do plural. Precisamos, nós precisamos ter consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas. Agora, atividade de número 1. De acordo com o texto, a biodiversidade no Brasil. Letra A, pode ser considerada uma das menores do mundo. Letra B, possui pouca variedade de espécies. Letra C, não corre risco de extinção. Ou letra D, pode ser considerada uma das maiores do mundo. Um tempinho para você registrar a resposta no seu caderno e eu já volto. Vamos conferir a atividade de número 1. De acordo com o texto, a biodiversidade no Brasil. Letra A, pode ser considerada uma das menores do mundo. Letra B, possui pouca variedade de espécies. Letra C, não corre risco de extinção. Ou letra D, pode ser considerada uma das maiores do mundo. A resposta correta é letra D, pode ser considerada uma das maiores do mundo. Registre no seu gabarito, pinte lá corretamente a letra D. Agora vamos analisar por que não é a letra A. Pode ser considerada uma das menores. Aqui nós temos a palavra aqui, menores. Vamos conferir no texto ao lado aqui. O que diz no início do texto? O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, aqui diz das maiores. Então, aqui diz das menores. Então, essa questão está excluída. Letra B, possui pouca variedade de espécies. Também é ideia contrária ao texto, que aqui diz que é uma das maiores biodiversidades do mundo. Letra C, não corre risco de extinção. No final do texto aqui, desse trecho, diz, mas nossa biodiversidade corre perigo, pois milhares de espécies estão em risco de extinção. Então, aqui, corre perigo e estão em risco de extinção. E aqui diz não corre. Então, está errado, por isso que é a letra D. Atividade de número 2. O trecho, precisamos ter consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas. Apresenta, letra A, uma informação, letra B, um dado científico, letra C, uma opinião do autor do texto ou letra D, a narração de uma história. Um instante para você registrar a resposta no seu gabarito e eu já volto.
Vamos conferir a atividade de número 2. O trecho "Precisamos ter a consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas" apresenta. A resposta correta, letra C, uma opinião do autor do texto. Preencham o gabarito completamente a letra C. Vamos analisar o texto que está aqui ao lado. Nós temos aqui, no segundo parágrafo, precisamos ter consciência da importância que cada espécie exerce no ecossistema e unir esforços para garantir que sejam preservadas. Então, lembram que nós usamos a estratégia de leitura e foi destacado a opinião do autor? Então, esse trecho aqui, que é o último parágrafo do texto, é a opinião do autor. Por isso, não é a letra A, que é uma informação, não é um dado científico e não é a narração de uma história. É uma opinião, por isso, a letra C. Atividade de número 3. De acordo com o texto, o Plano de Ação Nacional para a Conservação foi criado para: letra A, garantir a conservação das espécies; letra B, proteger o tatu-bola e a onça-pintada; letra C, encontrar novas espécies todos os dias; ou letra D, contribuir para a destruição dos biomas. Um instante para você fazer a leitura do trecho do texto ao lado e depois você preenche o seu gabarito e eu já volto. Vamos conferir a atividade de número 3. De acordo com o texto, o Plano de Ação Nacional para a Conservação foi criado para: letra A, garantir a conservação das espécies. Então, observem aqui no texto, que diz logo lá no primeiro parágrafo: para evitar que as espécies ameaçadas sejam extintas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão vinculado ao Ministério do Ambiente, criou o Plano de Ação Nacional para a Conservação. Então, aqui nós temos a afirmação de que é um plano de conservação. Por isso, não é a letra B, proteger o tatu-bola e a onça-pintada. Esses animais, eles têm um plano de ação nacional específico para eles, tá? Então, o Plano de Ação Nacional para a Conservação tem o objetivo de conservação e preservação de todas as espécies. Letra C, encontrar novas espécies todos os dias. Também não tem nada a ver com a resposta aqui, com as informações do texto. E letra D, contribuir para a destruição dos biomas, também não, porque é um plano de ação nacional para a conservação e não destruição. Então, essa palavra aqui já anula essa opção da letra D. Então, preencha o seu gabarito, letra A. Texto 2. Fauna brasileira. No Brasil, a entidade responsável pelo mapeamento da fauna, ou seja, dos animais existentes no país, é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Segundo dados do Instituto, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. São mais de 120 mil espécies de invertebrados, além de aproximadamente 8.930 espécies vertebrados, divididos conforme o gráfico a seguir. Então, aqui nós temos destacado no texto 2
a entidade responsável, tá? Que é o Instituto Chico Mendes de Conservação. E logo na sequência nós temos ali, segundo dados do Instituto, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. Então esse instituto que é o responsável pelo mapeamento dos dados das espécies. Agora nós temos aqui um gráfico. Para lermos um gráfico, temos que considerar alguns elementos, como título, fonte das informações, números, legenda. Esse é um gráfico de barras. Tem as mesmas funções do gráfico de colunas, mas traz dados na horizontal. E nós temos aqui informações obtidas através de pesquisas, tá? E ela é colocada nessa forma visual para facilitar a compreensão do leitor. Então, observe aqui comigo, nós temos o título, nós temos aqui as barras na horizontal, com cores diferentes, e nós temos o nome dos animais que foram avaliados. Nós temos aqui a quantidade, tá? Então, peixes continentais, por exemplo, 3.150 animais avaliados. Nós temos aqui no final do gráfico a fonte, e aqui nós temos o nome ali, ó, ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. Atividade 4. De acordo com o gráfico, no ano de 2014, a espécie de animal vertebrado em maior quantidade no Brasil era: letra A, aves; letra B, peixes continentais; letra C, peixes marinhos; ou letra D, mamíferos. Observem o gráfico ao lado da atividade. Um tempinho para você registrar a atividade em seu caderno e eu já volto. Vamos conferir a atividade de número 4. De acordo com o gráfico, no ano de 2014, a espécie de animal vertebrado em maior quantidade no Brasil era: letra A, aves; letra B, peixes continentais; letra C, peixes marinhos; ou letra D, mamíferos. Letra B é a resposta correta. Peixes continentais. Visualizem aqui no gráfico, tá? Nós temos aqui na barrinha de cor roxa, ó, 3.150. Ele é o maior, aqui a maior quantidade de espécie avaliada. Então, por isso não é o peixe marinho. O peixe marinho está na cor azul. Não é também a letra D, que são os mamíferos. Vejam só, não tem nem 1.000, certo? E também não há as aves. Tá em torno aqui de 2.000. Preencha no gabarito de vocês a letra B. Atividade de número 5. A finalidade do gráfico que lemos é: letra A, apresentar opiniões sobre as espécies animais encontradas no Brasil. Letra B, descrever os biomas em que as espécies de animais vertebrados são encontrados no Brasil. Letra C, representar visualmente dados, informações sobre a quantidade de espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. Ou letra D, divertir os leitores para que reconheçam as espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. Um instante para você responder essa atividade no seu gabarito e eu já volto.
Vamos conferir a atividade número 5. A finalidade do gráfico que lemos é: letra A, apresentar opiniões sobre as espécies animais encontradas no Brasil. Letra B, descrever os biomas em que as espécies de animais vertebrados são encontrados no Brasil. Letra C, representar visualmente dados e informações sobre a quantidade de espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. Ou letra D, divertir os leitores para que reconheçam as espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. Resposta correta, letra C. Representar visualmente dados, informações sobre a quantidade de espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. Então, registre no seu gabarito a letra C. Vocês conferiram aqui no gráfico que o objetivo é representar visualmente a quantidade de espécies de animais vertebrados no Brasil. Atividade 6. Qual é a informação semelhante nos dois textos que lemos? Letra A. Existem muitas espécies em extinção. Letra B. Segundo dados do Instituto ICMBio, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. Letra C. Segundo dados do Instituto ICMBio, nosso país tem o pior índice de biodiversidade. Ou letra D. No Brasil não tem biodiversidade. Leiam os dois textos aqui para depois você responder no seu gabarito. Daqui a pouco eu volto. Atividade 6. Qual é a informação semelhante nos dois textos que lemos? Observem aqui no primeiro texto. Por que existem planos para proteger os animais brasileiros? O primeiro texto que nós lemos está destacado: o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. E no texto 2, segundo dados do Instituto, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. Perceberam qual é a semelhança dos dois textos? Então, a resposta é a letra B. Segundo dados do Instituto ICMBio, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo. Então, registre no seu gabarito a letra B. Não poderia ser a letra A, porque diz lá: existem muitas espécies em extinção. E não tem nada a ver com o texto. Aqui diz que o Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, por isso, não poderia ser a letra C, que aqui diz que o nosso país tem o pior índice. Não é verdade. E não poderia ser a letra D. No Brasil não tem biodiversidade. Aqui está escrito não tem biodiversidade. Nos textos diz que tem, inclusive é a maior biodiversidade do mundo. Vamos fazer a leitura de mais um gráfico. Avaliação das espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Observem que esse gráfico é de colunas e está na vertical. Nós temos aqui a legenda na cor laranja, quantidade de espécies avaliadas, e na cor verde nós temos quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção. E o texto ao lado também é feito pelo ICMBio, o estudo dos animais ameaçados de extinção, e na última lista de 2014 temos 1.173 espécies como ameaçadas de extinção. O estudo avaliou 12.256 espécies, incluindo peixes e invertebrados aquáticos, ao longo de 5 anos. Então, observe aqui. Nós temos a fonte ICMBio e no texto nós também temos ICMBio.
Temos também aqui estudo dos animais ameaçados de extinção e na última lista de 2014. E no gráfico nós temos representado através do título. Nós temos a data 2014 e no gráfico nós também temos a data de 2014. Nós temos ali a informação 1.173 espécies e no gráfico nós temos representado por essa coluna aqui na vertical. Também temos de semelhante no texto e no gráfico o dado 12.256 espécies, representada pela barra na vertical. Atividade 7. De acordo com o gráfico, é correto afirmar: letra A, a quantidade de espécies em extinção é muito grande. Letra B, a quantidade de espécies avaliadas é muito pequena. Letra C, não foi possível avaliar as espécies. Ou letra D, a quantidade de espécies avaliadas é muito maior do que as espécies em extinção. Um tempinho para você registrar essa atividade no seu gabarito e eu já volto. Vamos conferir atividade de número 7. De acordo com o gráfico, é correto afirmar: letra D, a quantidade de espécies avaliadas é muito maior do que as espécies em extinção. Observem aqui na legenda, na cor laranja, nós temos aqui quantidade de espécies avaliadas. Olha só na vertical, a barrinha. É muito superior ao da cor verde, quantidade de espécies consideradas ameaçadas de extinção, que é bem menor. Também é importante observar, né, nesse gráfico aqui, podemos fazer a comparação 2003 e 2004 em relação a 2014. O número de espécies avaliadas é muito maior em 2014 do que 2003 e 2004. Registraram no gabarito a letra D, resposta correta. Atividade 8. Os dois textos acima tratam das espécies ameaçadas de extinção. A informação semelhante no gráfico 2 e no texto 2 é: letra A, a informação acerca dos pesquisadores. Letra B, a referência da técnica usada para a avaliação das espécies. Letra C, a divulgação do estudo feito pelo ICMBio. Ou letra D, o medo do desaparecimento das espécies. Um instante para você registrar a resposta no seu gabarito e eu já volto. Atividade 8. Os dois textos acima tratam das espécies ameaçadas de extinção. A informação semelhante no gráfico 2 e no texto 2 é: letra C, a divulgação de estudo feito pelo ICMBio. Então, registre no seu gabarito a letra C. Vocês fizeram a leitura do texto 2 e no gráfico nós temos essa informação. Aqui, ó, ICMBio como fonte, e nós temos aqui no texto, na terceira linha, ICMBio.
Atividade 9. O gráfico 2 trata: letra A, da biodiversidade no Brasil, letra B, da inexistência da biodiversidade no Brasil, letra C, de animais em extinção, ou letra D, da quantidade de espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Um tempinho, registre a sua resposta e eu já volto. Vamos conferir atividade 9. O gráfico 2 trata: letra D, da quantidade de espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil. Nós temos aqui apontado ali no gráfico, né? E o título: avaliação das espécies de animais ameaçadas de extinção. Então, registre no seu gabarito a letra D. Atividade 10. No trecho, mas há ocasiões em que a meta é maior, como a de conservação dos papagaios da Mata Atlântica ou dos anfíbios e répteis da Serra do Espinhaço. A palavra destacada significa: letra A, finalidade, letra B, dificuldade, letra C, espera, ou letra D, transformação. Faça a leitura do texto ao lado para responder e eu já volto. Atividade 10. No trecho, mas há ocasiões em que a meta é maior, como a conservação dos papagaios da Mata Atlântica ou dos anfíbios e répteis da Serra do Espinhaço. A palavra destacada significa: letra A, finalidade. Então, registre no seu gabarito a letra A. Agora, verifique o seu gabarito como ficou. Cuide-se e até breve!